E fala galera, Geek na área para mais um reactzinho com vocês. E hoje a gente vai reagir ao canal Skadush. E obviamente, devido a esse nome e também a foto de perfil do canal, eu pressuponho que esse nome muito criativo se deva ao ataque que o Po usou para vencer o Tai Lung lá no primeiro filme de Kung Fu Panda. Mas enfim, o tema do vídeo de hoje é como tornar um jutsu inútil, se referindo ao Amaterasu. Eu obviamente ainda não assisti o vídeo, mas por esse título e também pela thumbnail, eu imagino que ele vai falar algo que eu particularmente já penso há muito tempo e também já pensei em fazer um vídeo sobre, que é como o Amaterasu foi meio que banalizado do começo da obra até chegar agora em Boruto. Era um jutsu muito poderoso, mas que com o decorrer da obra meio que foi ficando de lado. Eu acredito que o vídeo vai por esse ângulo aí. E bem, vou dar aquela reagida e dar aqui a minha opinião. Obviamente não é verdade absoluta, é somente a minha opinião. Inclusive você pode deixar a sua nos comentários. E se você for novo no canal, já se inscreve, porque a gente tá com a meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, tá muito perto. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho. Sem muita enrolação, bora pra esse vídeo. Você pode não ter percebido, mas o Amaterasu é uma das habilidades que mais foram nerfadas com o tempo em Naruto. Porque um jutsu que era tão poderoso quando foi mostrado nas primeiras vezes foi perdendo sua importância com o avanço da história. Eu sou Skadush e até o fim do vídeo de hoje vamos analisar o Amaterasu e vou te mostrar o quão ele foi nerfado ao longo da obra. Então, sem mais delongas, bora começar! O Amaterasu é certamente uma das habilidades mais insanas dos usuários do Sharingan, tendo sido utilizado por Itachi Uchiha e posteriormente por seu irmão. O Amaterasu é uma das mais temidas técnicas de todo o mundo ninja e com toda certeza é um dos jutsus mais quebrados no arsenal dos irmãos Uchihas. Basicamente, o Amaterasu é uma habilidade do Mangekyo Sharingan em que o usuário pode materializar chamas negras no ponto de foco de sua visão. Essas chamas só apagam após consumir completamente seu alvo ou até que seu tempo de duração de 7 dias e 7 noites chegue ao fim. São conhecidas como as chamas mais quentes que o próprio Sol. Isso que ele falou realmente é verdade, tá? Pra quem não tá ligado, no databook é falado que as chamas do Amaterasu são tão quentes ou talvez até mais quentes que o próprio Sol. Obviamente, se for pegar essa fala do databook e for comparar com o que acontece no anime e mangá, vai se tornar um hipérbole, porque tem cenas onde obviamente o Amaterasu deveria ter consumido, deveria ter queimado algo e não queimou. Então essa história aqui é mais quente que o Sol, não cola, né? Termina virando um hipérbole lá do databook. Mas ainda assim, a premissa do Amaterasu é que ele realmente fosse capaz de queimar qualquer coisa. Pra quem não tá ligado aí, a primeira aparição do Amaterasu é ainda em Naruto clássico. A gente vê ele meio que sendo usado efetivamente fora de tela, mas a gente viu o resultado dele, que foi quando o Itachi usou o Amaterasu para conseguir sair da boca lá do estômago de sapo que o Jiraiya tinha invocado em Naruto clássico. E o próprio Jiraiya fala que fazer aquilo não era comum. Ninguém até ali tinha conseguido fugir daquele estômago. Lembrando que, segundo a fala do próprio Jiraiya, aquele sapo, o estômago daquele sapo deveria ser mais resistente a fogo do que o normal, porque o próprio sapo também usava fogo. Então não deveria ser fácil de quebrar a barriga do sapo, mais a parede, que foi o que o Itachi fez em questão de segundos, tá? Usando o Amaterasu. Isso porque tanto o Itachi como o Kisame estavam sendo perseguidos por aquele tipo de carne lá do estômago do sapo. Então, se o Amaterasu não conseguisse queimar realmente, destruir a parede extremamente rápido, eles teriam sido pegos. E obviamente eles não foram, eles conseguiram consumir aquilo de uma forma extremamente rápida. Porém, como a gente viu em Naruto Shippuden, o negócio foi meio que banalizado. Tem cenas onde, por exemplo, o Amaterasu pega naquela armadura lá do guardinha e tem tempo suficiente para o Kankuro chegar lá, tacar as teias de aranha dele, digamos assim, né? As teias de chakra dele e tirar a armadura do cara, entendeu? Então, obviamente, claramente, inegavelmente, o Amaterasu foi nerfado em Naruto Shippuden e conforme vai passando o tempo, é cada vez mais nerfado, tá? São capazes de queimar até mesmo fogo, apesar de mais pra frente nesse vídeo vermos que elas foram bem nerfadas. Exato. Itachi utilizava a técnica com seu olho esquerdo ao ativar seu Mangekyo Sharingan. Ele podia fazer as chamas surgirem em seu ponto focal de visão e também podia apagá-las caso quisesse, como é mostrado durante sua luta contra Sasuke no capítulo 390, em que Itachi apaga o Amaterasu para não consumir o corpo do seu irmão, consequentemente os seus olhos. Já Sasuke, além de poder fazer as chamas surgirem, também podia controlá-las em maior escala e moldá-las à sua vontade, graças ao Kagutsushi, uma habilidade exclusiva do olho esquerdo do Mangekyo Sharingan de Sasuke. Dessa forma, ele podia articular o Amaterasu e combiná-lo com suas outras diversas habilidades, como o Susanoo, e até mesmo com ataques de seus companheiros, como no caso de Naruto e seu Rasen Shuriken. A primeira vez que vimos o Amaterasu na obra foi durante a saga clássica, no capítulo 148,
quando Itachi e Kizami vão atrás de Naruto enquanto ele viaja junto com o grande Sannin lendário Jiraiya. No combate, Jiraiya utiliza a invocação da armadilha da boca do sapo, o qual transforma todo o ambiente no estômago de um sapo gigante, aprisionando todos que estão no local. Segundo Sannin, ninguém jamais teria escapado daquele jutsu, pelo menos até aquele dia. Não tem muito a ver realmente com o Amaterasu em si, mas eu acho engraçado que muita gente fala que o Jiraiya poderia ter solado o Kisame e Itachi nessa cena aqui. Sendo que, se o Itachi realmente quisesse acabar com o Jiraiya, era só ele ter usado a Amaterasu que ele usou na parede no próprio Jiraiya. Obviamente ele teve tempo mais do que o suficiente para fazer isso daí antes de começar a correr, então ele poderia ter finalizado o Jiraiya ali, só que ele não quis. Mas os fãs do Jiraiya não aceitam esse negócio. Itachi e Kizami correm na direção contrária a Jiraiya e Kizami demonstra estar preocupado, já que o espaço está cada vez se reduzindo mais e mais. Olha só, se liga no tamanho aqui do espaço que tinha entre o Itachi e a parede, e a partir daqui ele vai usar Amaterasu, e ainda assim foi rápido o suficiente para conseguir, consumir a parede de carne e a própria parede normal para fazer aquele rombo. Então, realmente, o Amaterasu aqui era muito rápido, tanto na ativação como também para consumir o alvo que, enfim, ele estava focado. Coisa que deixa de acontecer claramente ali no Shippuden. Eles fazem uma curva em um dos corredores, e quando Jiraiya vai segui-los, simplesmente os membros da Akatsuki já não estão mais lá. E vemos um buraco na parede, porém, a saída está acompanhada das chamas negras do Amaterasu, que permanecem queimando. Jiraiya mostra surpresa ao ver que seus oponentes foram capazes de destruir até mesmo aquela parede, já que o sapo, dono daquele estômago, é conhecido por cuspir fogo e ser resistente a ele. Além disso, o Sannin se pergunta o que são aquelas chamas negras, e a única forma que encontra de apagá-las é realizando um selamento de fogo com pergaminhos, que demonstra o poder do Amaterasu naquele momento da história. Mais pra frente, o próprio Itachi confirma a Kizami que foi preciso recorrer ao Amaterasu para escapar daquela armadilha. Bom, para nossa análise, eu queria que você prestasse atenção na velocidade em que o Amaterasu consumiu a parede. Muito bom, muito bom. Ele simplesmente abriu uma passagem relativamente grande e muito rapidamente, mesmo que a resistência do jutsu de Jiraiya fosse muito grande, segundo ele. Depois dessa aparição em Naruto clássico, vemos o Amaterasu na luta entre Itachi e Sasuke durante o Shippuden. Aqui o Amaterasu é utilizado simplesmente para queimar o próprio fogo. Absurdo. E eu vou repetir, queimar o próprio fogo. E não é como se ele tivesse dificuldade em fazer isso. Adiante, na mesma luta, Itachi segue utilizando o Amaterasu, e enquanto Sasuke desvia do ataque, todo o cenário vai sendo consumido pelas chamas negras, até que Sasuke é acertado e Itachi apaga as chamas que o atingiram, antes de descobrir que seu irmão, na verdade, utilizou uma técnica de Orochimaru para se livrar dos danos causados pelas chamas. Nesse momento, depois de descobrir toda a verdade sobre Itachi, essa parte aqui é interessante, não sei se ele vai falar mais pra frente, mas enfim, é interessante ressaltar isso aqui, porque o Amaterasu, justamente nessa luta, é apresentado novamente como um jutsu que é praticamente impossível de se desviar. Não importa o que você faça, você vai ser acertado. O Sasuke ali, como foi demonstrado, até tentou correr para dificultar ser acertado, mas ainda assim foi acertado. E a única forma que, de fato, o Sasuke encontrou, é mesmo, lembrando, tem esse detalhe também, o Sasuke, de alguma forma que não foi explicado na obra, já sabia que o Itachi tinha um Amaterasu e já sabia como ele funcionava, tá? Porque você vai falar, não, ele já sabia da Amaterasu porque o Jiraiya contou. Não dava, porque o Jiraiya também não viu a aplicação, ele só sabia do efeito. Mas o Sasuke já sabia também do efeito, que o ataque era indefensável. Mas enfim, o ponto que eu quero ressaltar aqui é o seguinte, a técnica foi dita como indefensável e isso meio que foi mostrado. Mesmo o Sasuke correndo ali para tentar dificultar o uso da técnica pelo Itachi, ele ainda assim manipulou as chamas para perseguir ali o Sasuke e no final a única forma de fato burlar o Amaterasu foi usando substituição, a substituição especial do Orochimaru que basicamente troca de corpos, né? Troca ali de pele. Então realmente era uma técnica muito apelona que não dava de desviar ou de burlar facilmente assim. Até porque essa troca de pele aqui do Orochimaru é uma troca de pele especial e como o próprio Itachi ressaltou depois, consome muito chakra. É algo anormal, digamos assim. Percebemos que ele apagou as chamas justamente para não acabar com a vida do seu próprio irmão. Afinal, se Sasuke não tivesse utilizado a técnica de troca de Orochimaru, o Amaterasu teria sim feito estragos críticos ao Uchiha. Após a luta de Sasuke e Itachi, o Amaterasu é utilizado novamente, mas dessa vez por Sasuke. E aqui é um dos feitos mais surpreendentes que vimos dessa habilidade em todo o mundo. Contra o Hashibe, né? Na minha opinião.
vamos para um dos maiores feitos de Sasuke com a Amaterasu, que foi simplesmente derrotar a Biju de 8 caudas. Claro que no combate contra Killer Bee, Sasuke teve ajuda, apanhou e tudo mais. Sim, porém, virou até meme, né? No Amaterasu, quase o corpo inteiro do Hachibi é incendiado pelas chamas negras, e ele fica sem recurso algum diante do ataque. Detalhe importante que, pelo menos nos meus vídeos, né, principalmente no TikTok, já vi muita gente falando que o Hachibi basicamente aqui enganou o Sasuke. Ele poderia vencer mesmo da situação, mas ele preferiu se esconder e deixar o Sasuke embora. Galera, isso aí, obviamente, é a galera querendo desmerecer o Sasuke. Não vou nem falar que é fanboy do Hachibi ou do Killer Bee, porque eu praticamente não conheço ninguém que realmente é fanboy do Killer Bee. Mas eu conheço muita gente que é hate do Sasuke. Todo mundo quer desmerecer os feitos do Sasuke. E nessa situação específica, a galera quer falar que o Bee poderia vencer de alguma forma que ninguém sabe explicar como, mas ele escolheu se esconder mesmo podendo vencer. E cara, isso não faz o menor sentido. O Bee só se escondeu naquele tentáculo porque ele não tinha outra opção. Ou ele se escondia ali pra enganar o Sasuke e sobreviver, ou ele morria. Não tinha como ele de fato vencer o Sasuke ali. Então foi por isso que ele se escondeu. As chamas só se apagam quando o próprio Sasuke decide extingui-las. Outra cena do Amaterasu que mostra bem o quão temida essa habilidade é, Obito. até mesmo por Deu aquela trancada. Uchiha, foi quando Sasuke atingiu Obito com as chamas negras logo após a batalha contra Itachi. Obito não esperava o ataque e foi completamente surpreendido, e fica evidente o pânico dele diante da situação. Principalmente no anime. No mangá, obviamente, não tem como retratar isso tão bem assim, porque, obviamente, não é audiovisual, não tem o áudio, mas no anime dá de escutar que o Obito dá uma gritada bacana ali. Ele tava sentindo muita dor e tava realmente desesperado quando foi acertado pela Amaterasu, não é pra menos. A qual o levou até mesmo a usar um Izanagi para escapar das chamas. Muita gente insiste em falar que ele usou o Kamui aqui, mas galera, não tem como. Já expliquei isso em um vídeo lá no canal principal. Não tem como o Obito ter escapado desse ataque aqui usando o Kamui. Se fosse absorver, enfim. Quem quiser, vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês conferirem. Mas não tinha como ter escapado usando o Kamui. Só podia ter escapado aqui usando o Izanagi. Bom, agora vamos entrar em momentos em que o Amaterasu começou a ser nerfado. Começou a decair, né? E isso começa no arco da reunião dos 5 Kages. Temos a cena em que Raikage desvia de um Amaterasu com sua velocidade, o que pra mim faz sentido. Afinal, ele é o ninja mais rápido vivo naquele momento da obra. Detalhe que além de ser o ninja mais rápido vivo, ele tinha conhecimento das habilidades do Sasuke, porque quando ele tava lutando com o Hachibi, tinha uma galera da Vila da Nuvem que tava assistindo a luta. Eles pegaram o final da luta e viram que o Killer Bee foi derrotado pela Amaterasu. Então o Raikage, além de ser o mais rápido, tinha conhecimento. Então essa cena em específico até faz sentido realmente que ele consiga desviar da Amaterasu, tá? O problema está justamente na cena em que Sasuke usa o Kagutsushi manipulando a Amaterasu para se defender junto ao seu Susanoo, enquanto o Raikage o acerta com o braço direito, fazendo com que seu antebraço seja envolto pelas chamas negras. O grande nerf aqui está justamente no tempo em que o Raikage fica com o braço em chamas. Ele simplesmente continua atacando Sasuke enquanto seu braço está sendo consumido, e só dá importância a isso depois que Gaara intervém na luta. É aí que ele resolve arrancar o braço fora para que as chamas não se espalhem. Em capítulos atrás, o mesmo Amaterasu foi capaz de consumir uma biju inteira em segundos. Muito bem notado. Saga clássica de abrir uma passagem no estômago do sapo mais resistente de Jiraiya em instantes. Tudo bem que o Raikage tem a armadura de raio e possui uma resistência descomunal, mas aguentar um Amaterasu por todo esse tempo foi realmente curioso. Outro detalhe que eu não sei se ele vai falar aqui, mas eu também acho importante ressaltar, é que o Amaterasu não se espalhou pro resto do corpo do Raikage. Se você for olhar lá no caso a luta do Sasuke vs Itachi, você viu que todos os Amaterasu que o Sasuke conseguiu desviar e caíram lá no ambiente, eles não ficaram focados naquele lugar. Eles obviamente foram se espalhando, consumindo mais ambiente, foram se espalhando. Tanto que aquela montanha, aquele relevo que ele estava, boa parte virou uma redoma de fogo porque o Amaterasu se espalhou. E isso de forma muito rápida. Já no corpo do Raikage ficou concentrado ali na mãozinha, e ele falou, continuou lutando e o Amaterasu simplesmente não se espalhou. Ficou realmente só focado ali, concentrado por conveniência, né? Bora falar que aqui foi por conveniência, porque se fosse seguir a lógica, era para ter se espalhado pro resto do corpo. Mas... além disso, na mesma cena em que o Raikage desvia do primeiro Amaterasu... é disso que eu tava falando, o guardinha. Vemos que ele acerta um dos samurais que estão no fundo. E depois de todo o tempo que Sasuke luta contra o Raikage e o Raikage corta o próprio braço, o samurai ainda está lá, com a armadura sendo consumida,
até ser ajudado por Kankuro e Temari. Eu pelo menos acredito que o personagem já deveria ter virado pó depois de... Cara, isso aqui não faz o menor sentido, menor. Por mais resistente que essa armadura dos samurais fosse, não faz sentido, cara. Ele cortou a barriga do sapo lá do Jiraiya em questão de segundos, tá? E mesmo que a armadura fosse extremamente resistente, ainda assim, tu vai querer me dizer que o samurai conseguiu sair intacto? Sem nenhuma chama ali ter acertado o corpo dele, um pedaço da mão, um pedaço do ombro, entendeu? Não faz sentido, cara, não faz sentido. De todo aquele tempo. Temos também a cena em que Gaara bloqueia as chamas do Amaterasu lançadas por Sasuke com seu estilo inferno. E aqui o que eu acho incrível é que simplesmente a areia pôde bloquear as chamas e evitar que elas se espalhassem. Ó, aqui, no caso, tem duas versões. No mangá, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o Sasuke tá com essa chama em cima da cabeça dele. E foi a partir dessa chama da cabeça dele que ele jogou as outras chamas. Ele usou, digamos, o Kagutsushi para projetar chamas saindo da cabeça dele para atacar o Gaara. E foi assim que ele defendeu. No anime foi diferente. O anime dá a entender que ele usou de fato o próprio Amaterasu. Ou seja, ele tentou fazer a chama spawnar imediatamente em cima do Gaara e de alguma forma a areia adivinhou onde o fogo ia aparecer e já apareceu protegendo ali o Gaara. O anime realmente te passa essa ideia. Eles querem que você acredite nisso. Mas quando você vai olhar no mangá, você vê que não foi bem assim. Ele basicamente usou ali o Kagutsushi a partir dessa chama que está em cima da cabeça dele. Então, partindo do pressuposto que ele realmente usou o Kagutsushi no mangá, não seria um nerf, porque, digamos, é um ataque, como eu posso dizer, manual. A chama tá na cabeça do Sasuke e ela vai ser manualmente ser ejetada até onde o Gaara tá. Então daria pra defender. Agora, se for pegar a premissa do anime, onde a chama já aparece em cima do Gaara e a areia magicamente adivinha onde vai aparecer e protege o Gaara, aí seria um nerf, porque não tem como, tá? Simplesmente não tem como. A areia do Gaara, com a velocidade que ela mostrou aqui, e depois também a gente viu que ela não era tão rápida assim em cenas posteriores, conseguir defender um ataque que o próprio Haikage, que é o ninja mais rápido, defendeu por centímetros de distância. Porque se você for olhar, realmente o Haikage desviou, mas foi por isso daqui, tá? Então, se for considerar a cena do anime, realmente foi um nerf. Se for pegar o pé da letra que aconteceu no mangá, não seria um nerf, então. Tudo bem que a areia do Gaara carrega seu chakra junto a ela e tudo mais, mas o Amaterasu simplesmente queimou uma besta com caudas inteira. Por essa parte aqui, realmente, eu para pensar, é nerf, sim, porque nos dois casos, tá? Tanto anime como mangá, porque além da velocidade, também tem esse quesito, né? A areia do Gaara não foi consumida, né? E queimou a biju, queimou a parede lá da barriga do sapo do Jiraiya. E a areia do Gaara vai ficar intacta? Não cola. E como ele falou, beleza, a areia do Gaara tem o chakra dele, mas, pô, a Amaterasu é feita de chakra também, amigão. Então, não tem desculpa para realmente dizer que a areia tancou numa boa, tá? Outro fato curioso é o seguinte: por que será que Sasuke simplesmente não só olhou pro Gaara e fez o Amaterasu fritá-lo ali mesmo? Por que utilizar o Kagutsushi se o próprio olhar já faz as chamas aparecerem? Foi o que eu acabei de falar, então ele realmente tá ciente aqui dessa diferença e também tá explicando aqui, muito bom. Top demais o vídeo. Quase que instantaneamente no seu alvo. Gaara poderia sim se proteger com sua armadura de areia que fica próxima do seu corpo, mas o ataque do Sasuke com certeza seria bem mais efetivo do que usar o Kagutsushi, simplesmente arremessar as chamas a uma longa distância, permitindo que eu diria que esse arco aqui do Sasuke na Amaterasu, na reunião, foi basicamente para já dar uma freada na Amaterasu e mostrar, ó, a técnica é braba, mas não vai derrotar todo mundo daqui pra frente. Foi basicamente para isso que o Kishimoto colocou essas cenas específicas do Haikage desviando, do Gaara defendendo, pra meio que já tirar aquilo da cabeça da galera que tava achando que o Sasuke ia ser invencível porque tinha Amaterasu. Porque realmente, se fosse pegar o pé da letra, ele seria. Ele ia vencer muita gente só, digamos, no insta-kill usando Amaterasu. Porém, obviamente, como a premissa da história não é essa, tem que botar, né, o pé no frio, tem que dar uma segurada. E aí acho que ele lançou todas essas cenas aqui pra gente ficar já com isso na cabeça. Gaara as veja e bloqueie mais facilmente. Aproveitando que falamos da maneira como Sasuke escolhe usar o Amaterasu, vamos combinar que ele raramente utiliza as chamas negras de maneiras realmente efetivas. E surpreendentemente, ele é o único em toda a obra que tem a habilidade de manipular essas chamas. Mas pelo que parece, isso é mais um nerf do que um acréscimo de poder. E calma que eu já vou explicar. Temos momentos em que Sasuke utiliza sim a manipulação de maneiras muito interessantes, como na luta contra... Mas foi só essa vez aqui, ele poderia ter usado inúmeras outras vezes, mas literalmente só usou a Amaterasu no Susanoo essa vez aqui para proteger o Susanoo. O próprio Haikage. Mas tem outros momentos que as manipulações não fazem sentido algum. Vemos algumas vezes Sasuke usando a manipulação das chamas junto ao Susanoo para criar flechas com as chamas do Amaterasu. A princípio, parece uma ideia legal,
Mas cara, não faz sentido nenhum você transformar o Amaterasu em um projétil, uma vez que a técnica base já aparece instantaneamente Boa. em cima do alvo. Muito bem É analisado. como se Sasuke estivesse dando uma chance do inimigo ver, Muito bem analisado. interceptar e desviar do ataque. Cara, aquele foi genial, cara. Aquele foi realmente genial. Porque quando você vê ele fazendo a flecha, realmente passa a ideia que, pô, tem uma habilidade a mais. É uma coisa a mais que o Sasuke pode fazer. Estão deixando o Sasuke mais forte. Porém, quando você para pra analisar, que foi o que o Scadush fez aqui, inclusive foi genial, é nerf. Porque o Amaterasu, na sua forma mais pura, ele já vai brotar em cima do cara. Então, se ele não tiver a velocidade do Haikage, vai rodar. Já a flecha, embora seja também muito rápida, ainda é inúmeras vezes mais lento do que o ataque original, que é o Amaterasu. Entendeu? Então é que ele falou aqui, quando fazem o Sasuke usar a flecha ou qualquer outra forma de projeto do Amaterasu, é dar aquela chance que o adversário precisa para de alguma forma se defender ou desviar. Então muito bem analisado, gostei demais dessa parte aqui. Uma vez em que ele faz isso, é justamente quando Obito está preparando o Hine Tensei pela primeira vez. Ele poderia simplesmente obliterar Obito com o Amaterasu. Pô, eu já vi essa cena aqui várias vezes, já comentei várias vezes, mas nunca, e aqui eu tô sendo obviamente honesto com vocês, nunca tinha parado pra pensar nessa possibilidade. Muito brabo esse Scadush, tá de parabéns. Porque realmente aqui o Obito não tava intangível, ele tava na verdade muito preocupado, digamos, em se tornar Jinchuriki do Jubi. Tanto ele não estava intangível que ele precisa usar esses bastões para interceptar os ataques. Se ele tivesse intangível, não tinha por que fazer isso daí. Então, realmente, se o Sasuke tivesse usado a Amaterasu diretamente no Obito, acabou. Acabou a história aí, tá? O padrão, já que tinha visão clara de onde o oponente estava, além de Obito estar literalmente parado. Mas em vez disso, ele usa a flecha de chamas negras, que é claro, são facilmente interceptadas por Obito. Na luta final contra Naruto, Sasuke usa o Amaterasu para fortalecer o seu último Chidori. Mas não seria melhor usar diretamente as chamas no próprio Naruto? Né? Tudo bem que umas cenas antes, Naruto bloqueou o jutsu com um manto de Cena essa que é muito duvidosa e eu já fiz uns shorts lá no canal principal falando sobre isso. chakra. Mas aqui, ambos já estão no seu limite, e não acho que ele pudesse fazer isso novamente com tanta rapidez. Mesmo assim, Sasuke segue com seu Chidori melhorado com as chamas negras, e Naruto com seu bom e velho Rasengan, para a famosa cena de colisão entre os jutsus. E eu levanto a pergunta, qual diferença o Amaterasu fez nessa cena? Deixando de lado Fez os dois perder o braço, foi basicamente só pra isso que serviu, porque de vantagem realmente o Sasuke não teve, vantagem não teve, tá? esses usos esquisitos do Amaterasu, vimos ele sendo nerfado ao longo do tempo por conta de surgirem inimigos e habilidades que começaram a deixá-lo ineficiente. Vemos isso com o próprio Rinnegan, que permite que seu usuário absorva ninjutsu, além de também vermos que o Shinra Tensei do Nagato foi capaz de afastar as chamas negras que o consumiam durante a luta contra Itachi, quando ambos foram invocados com o Edo Tensei. Além disso, temos os casos em que o Amaterasu simplesmente não funciona por algum motivo. Pô, essa cena do Jigen é simplesmente absurda, tá? Absurda. Não tem explicação pro Jigen não ter sido afetado pelo Amaterasu. Gui, que é porque ele absorveu. Não, não é isso. Absorver, beleza. Isso aí não vejo problema. O problema tá aqui. Ele pega o ataque de frente, ele espera o ataque, entre aspas, fazer efeito. O ataque não faz efeito. Ele debocha do ataque e só ele vai absorver. Entendeu? Então o ataque simplesmente não fez efeito. Não queimou, não consumiu o Jigen. Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Só realmente não afetou ele porque tava no roteiro que não ia afetar. Mas não tem uma justificativa, uma explicação plausível do porquê o Jigen resistiu às chamas. Você pode até falar, pô, Geek, mas é porque o Jigen é muito resistente. Cara, ele tinha que se desviar, ele tinha que se proteger de ataque de espada. Espadinha normal. Aí tu acha que o Amaterasu, que inclusive pode desintegrar ferramentas como a própria espada, não vai conseguir ferir o cara? Entendeu? Não faz sentido. Perante a própria lógica de resistência que o Jigen mostrou naquela luta, não faz sentido ele resistir ao Amaterasu, mas por algum motivo misterioso ele resistiu. Como foi contra Obito, quando se tornou Jinchuriki do 10 Caudas, e contra a própria Kaguya, que simplesmente tomou um ataque a queima-roupa e nada aconteceu. A verdade. Nesses casos aqui, eu até entendo porque esses caras estavam num nível de poder muito elevado. Não é o caso do Jigen, porque como eu falei, ele tinha que desviar de ataque de espadinha. Então não venha querer comparar, como é que eu posso falar? Jigen com o Obito e com o Kaguya, porque ele tinha que desviar de ataque de espadinha. Vem com essa não. É que quando o Amaterasu apareceu inicialmente na obra, ele era sim muito quebrado.
E a escolha de dar essa habilidade para o Sasuke, que é basicamente o segundo protagonista, pode não ter sido a melhor possível. Afinal, se continuasse da maneira que estava, Sasuke todo mundo ganharia a maioria das lutas quase que instantaneamente. Pô, esse Kadushi foi certeiro, tá? Nesse vídeo aqui, o cara foi brabaço. Esse é o primeiro vídeo que eu tô reagindo dele e já gostei demais do tipo de análise que ele faz. Porque ele realmente foi pontual, foi cirúrgico aqui. É exatamente isso que ele falou. O Sasuke é um dos caras que mais vai ter lutas e aparições ali. Mesmo que ele não vá lutar individualmente, ele vai ter participações em várias lutas. Ele tem o poder. Se o poder não for nerfado, ele ia resolver. A maioria das cenas que ele vai participar é só pra ele participar, não é pra ele resolver, entendeu? Então tem que dar aquela segurada, tem que dar aquela nerfada no poder, porque senão vai estragar a escrita do autor. Só utilizando a Amaterasu. Por isso, as maneiras de uso da habilidade, os momentos de utilização, as resistências que os inimigos desenvolveram contra ela e o mais importante de tudo, o roteiro, tiveram que seguir de uma maneira que permitisse que a história se desenvolvesse. Isso acabou prejudicando o próprio Sasuke como personagem, trazendo recursos de narrativa. Cara, o pior de tudo é que com a Amaterasu, realmente o roteiro deu uma nerfada bacana no Sasuke, mas com a mente de cara, que é o teletransporte do Rinnegan, foi ainda pior. Foi ainda pior porque o Sasuke parece um jumento, ele parece uma anta, muito burro, porque ele usa a mente de cara da pior forma possível. Porque ele é burro? Não, porque se ele usar de uma forma minimamente decente, ele vence todo mundo, e o roteiro não quer isso, cara, entendeu? Então o Sasuke é um personagem muito nerfado, mas ninguém, eu tô forçando também, mas muita gente não aceita isso, tá? Que o faziam simplesmente não utilizar o Amaterasu da maneira mais óbvia e efetiva possível, porque senão seria muito quebrado e nenhum oponente teria chance contra ele. Aqui vemos a mesma história e hábito do Kishimoto, autor da obra, de nerfar os personagens, suas habilidades e até mesmo de fazê-los esquecer que possuem determinado poder. Pô, essa parte de esquecer é muito foda, porque o Sasuke tá em Boruto. Em 217 episódios, o cara não usou nenhum dos 6 caminhos por 217 episódios. Cara, isso é absurdo, é tosco. Entendeu? Então, realmente... Foi o caso de Obito com o Rinnegan. Também. Assim como o Amaterasu, outra habilidade que foi nerfada e esquecida durante a obra foi o Byakugan dos Hyuga. Por que você acha que o autor deixou essa habilidade de lado? Confira no vídeo que aparece agora pra você. Cara, vídeo insano, tá? Gostei muito desse vídeo aqui. Eu creio que faltou ele falar de algumas coisinhas ali de Boruto, como por exemplo, além daquela cena do Jigen, né? Como, por exemplo, aquela cena que o Borushiki tomou conta do corpo do Boruto e ele vai lutar com o Sasuke. E aí o Borushiki meio que consegue desviar da Amaterasu usando clones. Depois da luta, o Sasuke fala que realmente meio que deu uma segurada, que ele não queria realmente matar o Boruto, né? Então ele meio que deu uma pisada no freio. Mas ainda assim, a maior parte da galera não tá ligando pra isso aí. O que vão falar é que o Boruto conseguiu desviar da Amaterasu usando clone. Aí vão querer jogar a técnica da Amaterasu no chão, no lixo, entendeu? Então... tem essas cenas aí que a gente pega perdido em Boruto, vira e mexe, acontece esse tipo de coisa. Mas de forma geral, cara, que vídeo sensacional, muito bom. Análise impecável, cirúrgico, gostei demais. Pra quem quiser conferir o vídeo, o link do vídeo original vai estar na descrição, o canal vai estar marcado aqui também no título. E esse foi o react de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!